Meus irmãos, que maravilha de Deus estarmos aqui com sede e com fome. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos estudando Cantares. E Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que testificam de mim. E eu já repito, quando Jesus disse isso, só existia escrito o quê, meus amados irmãos? O Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo que o Antigo Testamento testifica dele. Amém? De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Em tipos, em símbolos, em figuras, você vai encontrar Jesus. E aqui, meus amados irmãos, Cantares fala do noivo e da noiva. Nós sempre dizemos isso, que o noivo representa Jesus e a noiva representa a igreja. E, meus irmãos, eu preguei a semana, que hoje está com 15 dias, ou estão com 15 dias, que eu preguei que sempre depois de um avivamento vem uma sonolência espiritual. Estão lembrados que nós falamos isso? Quem tem um exemplo na Bíblia de alguém que provocou um grande avivamento e depois deu uma sonolência espiritual? Quem foi? O profeta Elias. João Batista, olhe para cá, João Batista, ele teve um grande... Dentro de 6 meses, João Batista revolucionou a Palestina. Não essa Palestina que dizem que tem hoje, mas os judeus que lá moravam. E, meus amados irmãos, com 6 meses o ministério dele terminou. E ele foi o quê? Preso. Foi ou não foi? Sabem disso, que ele foi preso? E a Bíblia diz que lá na prisão veio uma sonolência espiritual em João Batista. João Batista chamou 2 discípulos e disse: vá perguntar àquele Jesus que eu batizei. Vá perguntar a ele se ele é o Cristo ou se havemos de esperar por outro. O que é isso? O que é isso? Me ajude a entender. O homem que revolucionou a Judéia, a Galiléia e Samaria agora estava desanimado. Elias desanimado, João desanimado, e Sansão, vocês estão lembrados de Sansão? Com uma queixada, Sansão matou 1000 filisteus. Os ateus, os gnósticos, os materialistas, os teólogos liberais, eles dão risada desse texto. Dão risada. Como é que um homem com uma queixada de jumento mata 1000? Dizem eles assim. E eu vou dizer, mata 1001, inclusive tu. Se tu tivesse lá, Sansão ia te acertar também. Glória a Jesus. Para tu aprender, deixar de ser incrédulo. Amém? Então, irmãos amados, depois que Sansão matou 1000 jumentos com uma queixada, 1000 homens com uma queixada de... Mas aqueles filisteus eram jumentos também, glória a Deus. Aleluia, eram jumentos também. Uma queixada de jumento matou 1000 jumentos, glória a Deus. Jumento filisteu. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que depois que Sansão matou os 1000 filisteus, diz que veio uma sede nele e uma agonia que ele iria o quê? Quem lembra? A sede e a agonia que deu em Sansão era anseio de morte, ânsia de morte. E ele disse: vou morrer. Está na Bíblia, em Juízes. Vou morrer. Foi que ele orou a Deus e Deus abriu na caverna de Leí uma fonte de água. E ele bebeu da água e não morreu de sede. Sempre depois de um grande avivamento, vem uma sonolência. Olha as igrejas de hoje. Quantas igrejas que
havia derramamento do Espírito Santo. Vocês lembram aqui, né? A gente que é mais velho na fé, um pouquinho, eu não sou tão velho na fé, tem gente aqui que tem 70 anos de crente, 80, como o pastor Augusto, que já nasceu na fé. Mas a gente sente que uma certa sonolência, nós que somos pentecostais legítimos, nós que somos pentecostais clássicos, conforme a sociologia nos classificou. Pentecostais raízes, ou pentecostal raiz. Mas a gente já vê, não é, pastor Clóvis? Uma sonolência. Já não é como era, já não tem aquele despertamento como tinha. Não é? Tem jovem que não lê a Bíblia, não conhece nada da Bíblia, não ora, jovem e velho também. O que é isto? Não evangeliza, não ora, não lê um devocional. O que é isso? Como é que se chama isso? De acordo com o que estamos estudando nas Escrituras, chama-se o que, meus amados irmãos? Sonolência. No capítulo 4, ela pede um avivamento, o noivo vem. Com pouco tempo, vem uma sonolência na noiva. Quem é a noiva? De acordo com a explicação do texto sagrado. Quem é a noiva? Quem é a esposa? A igreja. Vamos ler de novo. Capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. No capítulo 4, versículo 16, ela pede que o vento venha. Vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Aí no capítulo 5, primeiro, o noivo diz, eu já vim para o meu jardim. E teve uma festa com a chegada do noivo. Como é que está a festa no texto? Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu mel, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Uma festa, houve um banquete. Aí fala de banquete espiritual. Leite é a palavra, né? Vinho é a alegria do Espírito Santo. Mel são as revelações, as doçuras, os dons, a glória, a graça, o poder, a unção. Comei abundantemente, ó amado. Quando a igreja está passando avivamento, é isso. É vinho, é leite, é mel, é especiaria, é mirra. Tudo coisa boa. Que coisa linda quando a igreja está avivada, os crentes evangelizando. Amam a Bíblia, lê a Bíblia, jovem lendo Bíblia, adolescente lendo Bíblia, pregando para os colegas. É vinho, é leite, é mel, é especiaria. Glória a Deus. É leite, é tanta coisa boa. São dons espirituais. É mirra. Quem não lembra de cânticos espirituais? Quanto tempo faz que não aparece um cântico espiritual? Uma pessoa cantar em outras línguas. Tem gente aqui que nunca viu. Quem nunca viu um cântico espiritual? Levante a mão. Quem nunca viu? Nunca. Levante a mão. Olha aí. Quem já viu cântico espiritual? Quem já viu? Mas tem muita gente que nunca viu esse mel. Isso é mel. Houve um congresso aqui em Maceió, 1985, 1981. Meus irmãos amados, lá no dormitório, tinha uma irmã de Rio Grande do Sul e outra daqui de Alagoas. E o povo levantou de madrugada. Hoje o povo dorme até tarde. Naquele tempo ia dormir tarde, 4 horas da manhã, lá no dormitório já tinha gente orando e falando línguas. E ninguém ficava deitado. E ninguém mandava, e não era obrigado, não, ninguém me obrigava. Era o povo que se levantava, porque o povo estava despertado, o povo estava acordado. Quando a gente está acordado, a gente faz as coisas. Eu não estava lá, porque fui no dormitório das senhoras e das jovens. Uma irmã se ajoelhou e começou a cantar um hino espiritual, que ninguém nunca viu aquele hino, evidentemente. E outra irmã, que estava de joelho numa cama mais à frente,
começou a cantar o mesmo hino, falando a mesma língua estranha em cântico, e uma fazendo primeira voz e a outra fazendo segunda voz, o mesmo hino. Isso não é mito, porque é da minha época. Isso é mel. E não é mel falsificado, não. Às vezes por aí afora tem mel falsificado, que não é mel do Espírito, que não é mel de Deus, umas bagaceiras, umas doidices, umas mentiras. Mas quem conhece mel de verdade, quem conhece mel legítimo, levante a mão. Diz que um menino estava com uma garrafa, uma carroça de mão cheia de glito de mel. Mé, chamando mé. Mé de abelha, mé de abelha. Aí um velho disse, menino, esse mé de abelha mesmo? Eu me disse, senhor, tão desconfiado. Disse, menino, esse mé de abelha mesmo, menino? Ele disse, eu juro pela cruz de Deus, é mé de abelha. O menino disse, menino, cadê seu pai? Ele está lá em casa fazendo mais mé. Glória a Jesus. Não era mel de verdade, era mel falsificado. Era o zangão, o pai dele era o zangão, glória a Deus. Mas a igreja conhece mel de verdade. E conhece mel verdadeiro e discerne o mel falso. Eu não quero mel de açúcar, não quero aqui na igreja, não quero não, mel de açúcar, quero não. Invenção, mentira, profecia mentirosa, adivinhação mentirosa. Não, quero não. Camarada vai na internet, procura todas as informações do indivíduo. É a coisa mais fácil que tem. Não conversei, mas alguém conversou com um camarada que trabalha. Diz que é coisa facílima o cara conseguir as informações. Chega numa igreja e consegue as informações. Aí fica adivinhando. A senhora de máscara. E você é outro também, glória a Jesus. Deus está me revelando que você ia levar uma topada. Meus irmãos, isso não é mel. Isso é o zangão. É o velho que está fazendo esse mel. Mas eu conheço, quem conhece? A Bíblia diz no Salmo 76, versículo 1, conhecido é Deus em Judá. Quem é da tribo de Judá, da tribo do louvor? Levante a mão e dê glória para Jesus. Pois quando é Deus, a igreja conhece. Eu estava em um culto em Palmeira dos Índios, minha cidade, em 1986, numa congregação, 1986. E eu lembro como se fosse hoje. Uma irmã levantou-se em profecia. Foram 3 minutos de mel. Profecia verdadeira. Estremeceu a congregação. Eu estava pregando, parei de pregar e a irmã entregou uma profecia de 3 minutos. Quando foi depois, Deus parou de falar. Ela achou bom, falou mais 12. Mas eu entendi até onde era Deus. E entendi dali para frente que não era mais Deus, era ela. Ela se emocionou. E agora ficou repetindo e conversando leseira, besteira, tolice, marmotagem. Aí já não era mais mel, era o que, irmãos? Era açúcar. Era garapa. Então nós vimos aqui que quando a igreja está no avivamento, o noivo está com a igreja, aparece mirra, aparece especiaria, aparece favo de mel, aparece vinho e aparece leite, doutrina, palavra, revelação, fogo, poder, unção, alegria, glória, majestade de Deus. O trabalho cresce e Deus é glorificado porque está havendo um banquete espiritual. Mas, irmão, misteriosamente, quando chega no versículo 2, isso é no primeiro. Quando chega no 2, escute só o que é que está lá. 2, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração... Não, só esse dormia já acabou com tudo. Matou o avivamento, glória a Deus. Irmão... Olha, o pastor Nenê já está com sono aqui no altar. Meus irmãos, como é que depois do versículo 1 a noiva dorme?
Depois de um banquete daquele, mel, especiaria, vinho, leite, palavra, doutrina, revelação, avivamento, profecia, especiarias de Deus na igreja. Depois a noiva dorme. Então o que está acontecendo no mundo, para nós que conhecemos a Deus e a Bíblia e as sagradas revelações das sagradas escrituras, não é novidade. Porque a história da igreja sempre foi assim. Muitas igrejas pentecostais já não são mais pentecostais. Eu conversei com um irmão recentemente, ele congrega em outra igreja, Assembleia de Deus, da nossa, em outro estado, que eu não vou citar quem foi a pessoa, e nem... Ele disse a mim, pastor, no meu campo, onde eu congrego, é um campo muito grande, esse irmão me falou, está com muitos anos que Jesus não batiza um crente com o Espírito Santo. Assembleia de Deus da nossa, em outro estado. Tem menino que nasceu, cresceu, já está ficando rapazinho e não viu ainda uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. O que é isso de acordo com o texto sagrado que estamos lendo? Por favor, é o que, meus amados irmãos? Sonolência. Digam bem alto, sem medo do pastor Múcio. É o que, meus amados irmãos? Sonolência. Sonolência. Eu dormia depois de um banquete. É a tendência do ser humano, é a tendência das igrejas, é a apatia, é a indiferença, é a mornidão espiritual. E nós, a semana antepassada, nós falamos sobre Laodiceia. Estão lembrados? João ainda estava vivo. Estão lembrados? Quem foi que escreveu o Apocalipse? Por favor, quem foi que escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Estava vivo e na igreja de Laodiceia, Jesus já estava do lado de fora. Muitos corações, Jesus está do lado de fora. Muitos corações. Muitas igrejas. Mas Jesus é bom. Quer uma notícia boa? Quero uma notícia boa. Eu acho lindo Jesus e eu acho lindo as Escrituras. Que riqueza as Escrituras. Interessante, em Apocalipse, a igreja, ela aparece na revelação como 7 castiçais de quê? Quem lê Bíblia sabe. Por favor, leia a Bíblia. Apocalipse, leia. Não tenha medo, não. Apocalipse não é um livro de fazer medo, não. Faz medo para quem vai ficar. Mas você, quem vai subir? Quem vai subir? Cadê a cantora que canta que quer subir? Glória a Jesus. Se você vai subir, você não tem medo de Apocalipse. Quem tem medo de Apocalipse é crente desmantelado. Que está com a vida torta, não se arrependeu dos seus pecados, não pediu perdão, não se consertou, fica com medo de Apocalipse. Ui, eu vi uma besta com 7 chifres. Ui, glória a Jesus. Ela vai te pegar. E te dá uma pontada, glória a Jesus. Que tu vai ficar na vinda de Jesus. Mas quem vai subir para o céu, lê Apocalipse falando língua e dando glória a Jesus. E quando chega no final, vi um novo céu e os reinos do mundo que estão na mão dos homens maus passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Apocalipse não é um livro de fazer medo, é um livro de esperança. Apocalipse é um livro de esperança. Meus amados irmãos, a igreja dormindo depois de um banquete daquele. É o que a história mostra, é o que a Bíblia mostra. Todos os homens de Deus dormiram. A história de Israel é uma história de despertamento e é uma história de sono. Mas eu tenho uma notícia boa. Em Apocalipse, João viu a igreja como 7 o quê? Vamos ver se a igreja conhece a Bíblia. João viu a igreja como 7 o quê? Castiçais. Aqueles castiçais representam as 7 igrejas. Prestem atenção. Cada igreja daquela representa elas são igrejas locais que tinham aqueles problemas, mas cada uma daquelas, por que Deus escolheu 7? Porque 7 é número de plenitude. Não só tinha 7 igrejas na Ásia, tinha centenas de igrejas. Mas Deus escolheu aquelas 7 porque aquelas igrejas, elas são proféticas. O que estava acontecendo naquelas igrejas era o que iria acontecer na história da igreja até Jesus voltar.
E a última qual é? Quem sabe dizer qual é a última igreja? Meu Deus, merece uma disciplina. Não vai tomar ceia quem não souber para o mês. Terça-feira, de hoje a 8, é a ceia, né? Não é a ceia? Pois não tome ceia se você não sabe disso. Quantas igrejas? 7. A primeira, quem sabe dizer qual é a primeira igreja? Éfeso. E a última? Laodiceia. Você sabe o que quer dizer a palavra Laodiceia? Laos, no grego, é povo. De onde vem a palavra leigo? Laodiceia. Diceia vem de direito, doutor Múcio, no grego. Laodiceia, se traduzir para um bom português, significa quem diz o que é certo e o que é errado é o povo. Direito do povo. Pronto. Laodiceia, no grego, quer dizer direito do povo. Quer dizer, o povo é quem diz o que é certo e o que é errado. Não é mais Deus. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Nós estamos no tempo de Laodiceia. Cada um diz o que quer. É assim ou não é? Não, a minha verdade é essa. Eu creio assim. E se você disser o contrário, eu abro um processo contra você. Porque eu é quem digo o que é certo e eu é quem digo o que é errado. Pronto, senhores. Isso é Laodiceia. Laos, mas Diceia. Laos é povo e Diceia é direito. Então o povo é quem diz o direito. Hoje em dia o que é que se fala mais? Nos direitos o quê? Hoje em dia o que é que se fala mais? Nos direitos o quê? Humanos, direitos do homem. Não são os direitos de Deus. São os direitos de quem? Laodiceia. Por isso que o mundo está o que está e vai ficar pior. E daqui para a vinda de Jesus vai ficar pior. Porque onde é que está o direito de Deus? Onde é que o direito de Deus? Onde é que está o direito de Deus? E se nós deixarmos o direito de Deus e cada um disser o seu próprio direito? Vocês sabem que agora houve um sínodo na igreja da maioria, que eu não vou citar o nome, para não ser mais as autoridades eclesiásticas quem vão dizer o que é certo e o que é errado. Houve um sínodo agora, este mês passado, com todo mundo, representantes foram à capital da religião deles, que eu não pude dizer o nome, e lá o sumo pontífice daquela igreja se sentou no meio de uma mesa redonda para escutar o povo, para saber o que é que o povo quer. Quem acompanhou isso? Quem acompanhou isso? Chama-se sínodo. Sínodo em grego quer dizer caminhar junto. Naquela religião está havendo uma proposta de tirar tudo o que aprenderam e agora não é mais a Bíblia quem vai dizer e não é o que a igreja ensinou há 2000 anos. Quem vai dizer agora é o povo. E o pior, que muitas igrejas evangélicas estavam assim também. Isso aqui é um livro ultrapassado. Eu é quem tenho que dizer o meu direito. Eu é quem tenho que dizer o que é que eu quero. Eu é quem tenho que dizer o que é certo e o que é errado. E eu, se não me quiserem, eu vou para outra igreja e fico andando. De galho em galho. Porque ele não quer o direito de Deus. Ele quer o direito dele. Laodiceia. Laos, vê se vocês aprenderam. Laos no grego quer dizer o quê? Povo. E Diceia, direito. Em traduzindo em português, quem diz o que é direito é o povo. E ainda diz assim, vox populi, vox dei. Diz que a voz do povo, meu Deus, não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. A voz do povo não é a voz de Deus. É engano, ledo engano. Sinal o quê? Isso que está acontecendo no mundo e nas igrejas é sinal de quê? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer? De sonolência. Mas quem sabe dizer o que é mais? O que é mais? O mais glorioso? O mais glorioso. A volta. É a volta de Jesus. Laodiceia é a última igreja. Quem está crendo nesta palavra? Quem está entendendo esta palavra? Dê um glória para Deus. A vinda de Jesus está às portas. Nós estamos no tempo de Laodiceia. Aleluia. Mas tem uma notícia boa para
que eu já disse umas 3 vezes e vou dizendo outras coisas. Quantas igrejas na Ásia? Por favor, quantas igrejas na Ásia? 7. Só tinha aquelas 7 ou havia muitas igrejas? E por que Deus só escolheu 7? Porque cada uma tem uma mensagem e é um período da história da igreja. Ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém. Tem teólogo que diz, não, essa conversa sua. Era bom que Sansão lhe pegasse com a queixada do jumento. Aleluia. Não tem para onde. Se você estudar a história da igreja e pegar as 7 cartas, irmãos, é idêntico. Encaixa direitinho. De que vai desde os apóstolos, passando pela igreja da perseguição, passando pela igreja da Idade Média, passando pela igreja dos reformadores, passando pela igreja do avivamento, que é Filadélfia, e depois de Filadélfia, Laodiceia. Não vai ter mais outra. Eita, não vai ter mais outra. Glória. Desperta a igreja. Mas, irmãos amados, vou dizer a notícia boa. 7 igrejas. Só tem 2 igrejas fiéis. Só tem 2. Esmirna e Filadélfia. Só 2. As 5 problemáticas. Cada uma com a sua época, cada uma com o seu problema. 5 problemáticas e 2 fiéis. Vamos ver, vamos decorar pelo menos as 2 fiéis. Quais são as 2 igrejas das 7? Quais são as 2 fiéis? Foi tão fraquinho. Vocês comeram tanto na véspera, no dia de Natal. Hoje um irmão disse, eu não quero comer. Por que, irmão? Porque eu ainda estou com a comida do Natal. Irmão, não merece receber a queixada de jumento um crente desse. Imagine quanto esse homem não pecou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quantas igrejas fiéis? Vamos ver se a igreja está aprendendo. Das 7, quantas igrejas fiéis? 2. Quais foram? Digam bem, a primeira. Esmirna. E a outra? Filadélfia. E as 5 desajustadas. 5 períodos de desajustes, inclusive o pior, Laodiceia. Mas eu acho linda a Bíblia. Em Apocalipse 2 e 1. Eu queria não estar no script, mas por favor, Apocalipse 2 e 1 tem uma revelação que vai animar vocês. Apocalipse 2 e 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus anda no meio só de 2. 7. Me ajudem. Quais são as 2 únicas igrejas fiéis, irmãos que vieram ali de Petrópolis? Quais são as 2 únicas igrejas fiéis? E Jesus anda só meio nas 2, no meio das 2. Jesus anda no meio de quê? Nunca Jesus, por mais que a igreja passe por crise, por mais que a igreja entre num sono profundo, por mais que a igreja esteja em estado de decadência, mas Jesus disse, eu não abandono, eu ando no meio de Éfeso, eu ando no meio de Esmirna, eu ando no meio de Pérgamo, eu ando no meio de Tiatira, eu ando no meio de Filadélfia, e eu ando no meio de Laodiceia, e Jesus continua andando, mesmo no meio da crise espiritual. Quando ele foi subindo para o céu, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Receba esta palavra, dê um glória para Deus, ele está conosco até o dia da trombeta tocar. Meus amados irmãos, eu não vou ler os versículos do tópico primeiro, pastor Múcio, porque o tempo passou. E eu acho que o que Deus queria dizer era isso exatamente. Mas, irmãos, ela dizia, eu dormia. Vamos ver agora, voltar para Cantares, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Por favor, 1, 2, 3. Eu dormia,
mas o meu coração velava. Para um pouquinho. Dá para entender, na Bíblia tem paradoxos. Na Bíblia tem coisas que aparentemente são contradições. Na Bíblia tem coisa que parece que tem choque de informação, parece que a Bíblia está se contradizendo. Olha uma aparente contradição, não é contradição, é aparente, como dizia Santo Agostinho. Na Bíblia não tem contradições. Ele disse, ou foi uma cópia mal traduzida, ou ele disse outra coisa que me fugiu da mente, e ele disse a terceira, ou sou eu que não estou entendendo. Mas na Bíblia não tem contradição. Como é que você dorme e ao mesmo tempo vela? O que é velar? Quem sabe o que é velar? Velar é estar acordado. Não parece um paradoxo? Eu dormia, mas meu coração velava. A mente estava dormindo, mas o coração, isso fala de um conflito interior que o crente tem. Ele dorme, mas lá dentro, se ele é salvo, por mais que venha a sonolência, mas a alma dele deseja Deus. Dormindo e ao mesmo tempo desejando Deus, ao mesmo tempo velando. Porque quando eu estou no estado de Laodiceia, no sentido de frieza, de mornidão, eu não me conformo. Eu não me conformo. O que é que Deus está dizendo aqui? Que o cristão, mesmo que a igreja esteja dormindo, mesmo que ele mesmo esteja dormindo, mas dentro dele tem uma angústia, o coração dele, a alma dele, ele diz, Deus, eu não quero essa vidinha, Deus, eu estou nessa sonolência, mas me desperta, me ajuda, me socorre, eu durmo, mas meu coração vela, Jesus, me ajude, Jesus, dê um avivamento, Jesus, entre com providência, Jesus, eu não quero para mim essa vidinha medíocre. Dormia, mas ao mesmo tempo o coração, uma parte dormindo e outra acordada. Ruim é quando você dorme de todo lado. Quem é que dorme e o coração também dorme? É aquele crente que nem está aí, nem está ligando para nada. Para ele tanto faz como tanto fez. Conformado. Deixa a vida me levar. Mas o salvo, irmão, mesmo que ele esteja dormindo espiritualmente, mas ele lá do coração, ele diz, Jesus, eu não me conformo com essa vidinha. Jesus, vem em meu socorro. Jesus, vem me valer, vem renovar a tua igreja, vem renovar minha família. Jesus, olha minhas filhas, Jesus, olha meus filhos, Jesus, eles são crentes, Jesus, mas meu Deus, minha filha não ora, meu filho não ora, Jesus, meu Deus, a minha filha, meu Deus, está andando quase nua, Jesus, tem misericórdia. Oh, meu Deus do céu, meu filho não lê mais a Bíblia. É com a bola debaixo do braço, bem cedo, meio-dia e de noite, meu Deus. É no WhatsApp, Jesus. E eu também, Jesus, no WhatsApp direto. Me ajuda, glória a Deus. O que é isso? Eu dormia, mas o meu coração. O que significa dormir, mas o coração vai lá? Fala de não se conformar. Se você não aceita essa vidinha, já é um bom sinal. Agora, se você se acostumou, meu filho, está perdido. Aleluia. Quem deseja algo de Deus? Quem deseja? Quem quer ver Deus descer na terra e fazer maravilha na sua vida, na sua casa, na igreja, na sociedade? Então você está dormindo, mas o seu coração... Vamos orar. Vamos pedir socorro. Jesus, eu não me conformo. Jesus, eu não aceito. É isso que significa dormir e ao mesmo tempo velar. É isso. Isso vocês não vão encontrar nos livros de comentário bíblico.
É muito difícil achar a explicação dessas coisas. Eu dormia, mas o meu coração, quer dizer, eu estou dormindo, mas meu coração está anelante. Meu coração está desejoso de um avivamento. Para mim, para minha família, para minha igreja, para as outras igrejas, para todo mundo. Quem pode dar um glória para Jesus Cristo mais forte? Né? Glória a Deus. Agora que coisa linda. Versículo de número 2. Todo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Pronto. Eis a voz do meu amado que estava o quê, irmãos? Batendo. Batendo. Abre. Peraí, só um pedacinho. Deixa Jesus trabalhar. Quem foi que chegou naquela dormência, naquela sonolência, naquela fraqueza? Quem foi que chegou? Porque o coração dela estava o quê? Velando. O noivo chegou. Aleluia. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Dê um grito, quem é o noivo? Jesus. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava. Quem quer esse negócio na sua porta? Quem quer esse toque na sua porta? Dê um glória para Jesus. Quem deseja o toque de Jesus na sua porta? Aleluia. Pastor Isoldo, vamos trazer esse texto para a teologia. Existe o arminianismo e o calvinismo, que se chocam fortemente. Mas tem uma coisa que tanto os calvinistas como nós arminianos cremos. Grave o que eu estou dizendo. Tanto os calvinistas como nós arminianos cremos. Na Assembleia de Deus, ela não é calvinista, ela é arminiana. Pastor, o que é que todos dois creem? Num negócio chamado graça preveniente. Graça preveniente. O que quer dizer pré? Quem sabe o que quer dizer pré? Antes. Isto está na declaração de fé da Assembleia de Deus. Quem não tem esse livro, compre. Eu não vou dizer o artigo, porque o meu livro, o último que eu tinha, eu doei. O meu último livro da declaração de fé da Assembleia de Deus, eu doei todos, inclusive foi embora até o meu. Por isso que eu não vou dizer o artigo. Mas está na nossa declaração de fé o artigo sobre graça preveniente, que arminianos e calvinistas creem. Pré quer dizer antes. Preveniente quer dizer que Jesus, antes de qualquer ação nossa, ele chega. Se ele não chegar, se ele não agir, nós vamos continuar o quê? Dormindo. Ninguém se acorda por si mesmo do sono espiritual. Nem os de fora da igreja, nem os de dentro. Ou Jesus age primeiro, ou então ninguém vai se acordar. Olhe para cá, olhe para cá. Todo avivamento na vida pessoal ou na vida comunitária, eclesiástica, começa com Jesus. Pastor, estou com tanta vontade de orar. Não é você não. Pastor, estou com vontade de ler a Bíblia. Não é você não. Pastor, esse ano eu vou para a escola dominical, não vou perder uma. Eu estou com vontade de ir para a escola dominical. Não é você não. É a graça preveniente que está agindo em você. Você vê que a noiva estava deitada, dormindo. Quem chega? Me ajude a dizer, me ajude a pregar. Quem chega? O noivo, batendo. Mas tem um negócio mais que Deus me revelou, pela sua graça. Em Apocalipse 3:20, diz, esse versículo parece com o que no Novo Testamento? Me ajudem, por favor. Esse versículo que eu li, que o noivo estava batendo, parece com o que? Apocalipse.
Jesus disse, eis que eu estou em Apocalipse. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Foi assim ou não foi? Olha, irmão, não há contradição. Olhem para cá, para depois não dizer que eu estou dizendo bobagem. Não há contradição entre o antigo e o novo. Veja que lá em Apocalipse, Jesus bate. E em Cantares, Jesus bate. Verdade? É verdade o que eu estou dizendo? Isso na teologia chama-se graça. Vamos ver se todos decoraram. Graça. Foi fraco, irmão. Graça. Preveniente. O que quer dizer? É uma graça que vem antes. A gente só é crente por causa dessa graça. A gente só é avivado por causa dessa graça. Porque se depender só de nós... Quem está entendendo a doutrina? Vamos ver. Em Apocalipse, Jesus bate na porta. Em Cantares, veja que coisa linda, o casamento entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu tenho uma notícia melhor ainda. Eita notícia boa, glória a Deus. Vamos ver o que é graça preveniente. Vamos ver, põe na tela, eu escrevi. Eu fiz essa anotação, procurei nos livros e achei essa definição, que é a graça preveniente. Todo mundo vai ler junto com o pastor Múcio. Glória a Deus. 1, 2, 3. É a ação divina que precede a decisão humana. Pronto. É a ação divina que precede. Quer dizer o quê? Precede. Vem antes. Você vê que a noiva estava o quê? Dormindo. Mas quem foi que chegou? Quem foi que chegou? O noivo. Se ele não chegasse, ela não acordaria. Vamos ver. O que é a graça preveniente, que todos os cristãos evangélicos concordam. Todo mundo concorda. Isso aí que eu estou dizendo é ponto pacífico para os dois lados. Tem uns detalhes de diferença, mas eu não vou entrar. Só quero entrar nisso aqui. Por favor, todo mundo, 1, 2, 3. Ela existe para antes e sem a referência a qualquer ação humana. No dia que deu vontade de você ser crente, você pensa que foi você? Foi a graça preveniente. Sem essa graça, ninguém é crente nunca. Todo despertamento na vida espiritual, ou do descrente ou do crente, é essa graça, é Jesus que age primeiro, é Jesus quem vem, é Jesus quem bate na porta, é Jesus quem fala, é Jesus quem desperta a alma do pecador e do crente adormecido. Tanto está em Cantares 5 e 2, como está em Apocalipse 3 e 20. Mas eu tenho uma notícia melhor ainda. Irmãos amados, a gente é tão dorminhoco, que Jesus chegou e chega e bateu, e a noiva o que, meus amados? Dormindo. Ô, sujeita ruim. Né? Jesus batizou um crente com o Espírito Santo, um filho de pastor, há mais de 50 anos, há uns 60 anos. Eu conheci o pastor, não conheci o filho. Conheci o pastor já velhinho, já morreu. Jesus batizou o menino dele com o Espírito Santo e o menino gritava. Jesus batizou, ele falou, pensa num crente desmantelado. Jesus batiza crente desmantelado? Batiza que batizou a mim, batizou a você. Jesus batiza crente ruim? Não te batizou e não me batizou também. Batemos com o Espírito Santo não é merecimento, não, é graça. Cadê o glória para Jesus? Se você só for ser batizado com o Espírito Santo quando merecer, escuta só. Jesus batizou esse menino com esse menino, não, já era um rapaz desobediente, namorador. Não lia a Bíblia, não orava, não fazia nada. Mas um dia teve um avivamento nessa igreja, Jesus pegou ele, e todo mundo foi para casa, e ele debaixo dos bancos. Naquele tempo, batendo com o Espírito Santo. Hoje em dia o povo fala 2 minutos de língua e fica com a cara mais lisa. Naquele tempo, não. A pessoa passava a noite. Tinha gente que passava 3 dias, 4 dias sem falar em português. Quem alcançou esse tempo? Quem alcançou esse tempo? Os outros já morreram, só ficaram vocês. Meus irmãos amados, além de Jesus bater,
Jesus olhou para a porta, viu que a noiva estava dormente demais. Olha que coisa linda que ele fez. Capítulo 5, versículo 4. 4. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Para aí. Jesus olhou que naquela porta havia uma fresta. Quem sabe o que é uma fresta? Quem sabe o que é uma fresta? Brecha. Tem brecha no teu coração para Jesus fazer alguma coisa? Tem gente que o coração dele é fechado todo para Jesus, mas se você deixar pelo menos uma brechinha. Diz que o noivo, quando olhou, achou uma fresta perto da fechadura. Aí o que foi que o noivo fez? Lê todo mundo leia, por gentileza, todo mundo leia. 1, 2, 3. Meu amado. E o meu coração estremeceu por amor dele. Irmão, todo avivamento, todo despertamento espiritual entre os não crentes e os crentes. Esta semana eu chorei. Eu sou fácil de chorar. Tem gente que é duro para chorar, mas eu sou muito fácil de chorar. Me mandaram, ao sair na internet aí, e eu vi num grupo, uma cruzada de Billy Graham no Rio de Janeiro. 1974. A imagem ainda ruim, aquela imagem ciscando ainda, né? Meu irmão, os ônibus chegando. Os ônibus. O Maracanã cheio. Hoje, para encher um ginásio, é preciso trazer um cantor famoso. É preciso trazer uma pessoa para sapatear. É preciso botar jogo de luz. E a fumaça cobriu. 1974. Se alguém quiser, eu tenho. Eu guardei, está aqui, está no meu celular. Irmãos, os ônibus chegando. As multidões. Crentes de todas as denominações do Rio de Janeiro, chegando no Maracanã. O Maracanã é um dos maiores estádios do mundo. E Billy Graham falando, ontem estava cheio, eu pensei que hoje vinha menos gente, veio mais gente do que ontem, e tem gente do lado de fora, o povo descendo com a Bíblia, com aquelas roupas da época, calça boca de sino. Quem usou calça boca de sino? Aleluia. Ou armado, ou presepata, glória a Deus. Eu também usei. Aleluia. Aleluia. O pastor Augusto estava lá. Era assim ou não era? Os ônibus chegando. Quando Billy Graham fazia o convite, irmão, as almas vinham correndo. Hoje, quão difícil. Morreu Billy Graham e até agora, meu Deus, tem tanta gente fazendo macacada. Tem igreja que agora o pastor entra vestido de chapolim colorado. Vocês sabiam disso, irmãos amados? Não é piada não, é verdade. Procura na internet, pastor vestido de chapolim colorado, para ver se atrai. Pastor vestido de palhaço. Pastor vestido de Batman. Mendigo. É? Mendigo? Ficar na porta e depois... Vestido de mendigo. Meus amados irmãos, quem era que estava agindo naquela época, naquele tempo? Quem era que estava agindo? Era o Espírito Santo metendo a mão. Era Jesus metendo a mão pela fresta das portas dos corações. Agora eu tenho mais uma notícia. Os irmãos sabem que dobradiça, quando a porta fica muito tempo fechada, quem sabe dizer o que é que acontece com as dobradiças, com as aldravas, com as fechaduras? O que é que acontecem? O que é que acontece? Elas enferrujam e elas ficam endurecidas. É verdade ou não é, irmãos amados? Sabe o que é que a Bíblia diz?
que quando o Espírito Santo vai operar, Jesus, claro que é a segunda pessoa da Trindade, mas ele opera através do Espírito Santo. Ele está sentado à mão direita de Deus, e quem age na terra in persona Christi é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou mandar outro Consolador. Não foi assim? E esse outro no grego é alon. Alon quer dizer outro igual. É diferente de héteros. Héteros é outro diferente. E Jesus disse: eu não vou mandar um héteros, eu vou mandar um alon. Alon quer dizer outro da mesma essência, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é in persona Christi. Ele age em nome de Jesus, com a mesma natureza de Jesus. Irmãos amados, quando a porta está fechada por muito tempo, ela cria ferrugem. Os corações ficam tão endurecidos que, meu Deus, Jesus bate e não tem jeito. Jesus mete a mão e parece que não tem jeito. Na brecha ele mete a mão para ver se... Para que foi que ele meteu a mão? Para quê? Para abrir. Mas, irmãos amados, aí Jesus disse: está duro, está duro, está duro, está duro. Aí no versículo 5, aí é a graça das graças. É a graça da graça. Versículo 5. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Quando ela se levantou, que meteu a mão na porta, nas aldravas, que são aquele metal que bate, quando ela meteu a mão na maçaneta, que foi que ela achou? Que foi que ela achou? Mirra. Quando ela solta a mão está cheia de mirra. Aleluia. Mirra é um óleo. Quem já botou óleo nas fechaduras? Óleo Singer. Quem já colocou? Quem já colocou? Quer dizer que fechadura ruim, travada, só abre com óleo. Jesus tem que colocar a mão na fresta. Isso é graça preveniente, independente da noiva. E além de meter a mão, ele mete a mão, ele deixa lá o quê? Ele deixa lá nas engrenagens, ele deixa o quê? Ele deixa o quê, meus amados irmãos? Óleo, mirra pingando. 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 Quando ela mete a mão na aldrava. Que é isso? Óleo. Quem deixou esse óleo? Quem deixou esse óleo nas aldravas? Quem deixou esse óleo nas fechaduras? Quem deixou esse óleo nas dobradiças? Quem foi? Jesus, através do Espírito Santo. Se ele não fizer isso, se ele não meter a mão, se não tiver a graça preveniente, se ele não colocar óleo, nenhum coração se abrirá. Aleluia. Vamos ver isso numa nota que eu tomei da teologia. Por favor, põe aí a nota, a segunda nota. Eu termino já. Tenham paciência, que é o último culto do ano. Todo mundo, olha aí, isso é a teologia. Isso é a teologia verdadeira, confirmando a Bíblia. 1, 2, 3. Nenhum homem pode crer em Cristo, a não ser que tenha sido previamente preparado pela graça preveniente ou preventiva. Nenhum homem pode crer em Cristo a não ser que tenha sido previamente preparado pela graça. Quando o pecador se converter, não foi ele. Foi porque primeiro Jesus foi lá, meteu a mão na brecha da porta e deixou o que lá nas engrenagens? Deixou o que nas engrenagens? Óleo de mirra pingando, gotejando. Diz que tinha tanto óleo que quando ela botou a mão, o óleo estava gotejando. Como é que se chama esse processo? Vê se vocês aprenderam. Teologicamente, como é que se chama? Graça preveniente. Foi fraco. Como é que se chama? Graça preveniente. Graça preveniente. Vamos ver outra definição da graça preveniente.
Todo mundo leia, 1, 2, 3. Aí tem as graças. A graças, mas foi um equívoco dos irmãos que digitaram, que é perfeitamente normal. Todo mundo leia a graça, não lê as graças. A graça, 1, 2, 3. A graça preveniente desperta o prisioneiro que repousa impotente no calabouço da escuridão e do pecado e quebra as suas correntes, para que ele possa se levantar e seguir a Cristo. Houve um pequeno errozinho ali de S's, mas os irmãos perdoem quem digitou. A graça preveniente desperta o prisioneiro que repousa impotente no calabouço da escuridão e do pecado e quebra as suas correntes para que ele possa se levantar e seguir. E seguir a Cristo. Dá para dar glória para Deus? Quem quer que ele mande essa graça? Quem quer que ele bote a mão na brecha? Quem quer que ele derrame mirra? Quem quer que ele derrame óleo nesse ano que vai chegar? Que ele venha com a sua benfazeja mão meter na brecha da porta e deixar óleo nas aldravas, nas dobradiças, nas fechaduras enferrujadas das nossas almas. Vocês me dão mais 5 minutos ou vão me deixar falando sozinho? Quem vai me dar mais 5 minutos? Quem vai me dar? Não quero ninguém preso. Quem quiser sair, pode sair. Não tem problema. Aleluia. Agora, vamos aprender uma coisa, obreiros, é para vocês. E para a igreja, mas é mais para mim e para vocês. A noiva estava o quê? Me ajude, dormindo. Se Jesus fosse bravo, depois que ele fez um banquete, não foi? Não foi assim que ele fez um banquete? Depois que ele fez um banquete, em vez de ela se animar, ela dormiu. Jesus fosse abusado, Jesus iria embora. E não voltaria mais. Mas ele vem com a graça preveniente, ele mete a mão, ele deixa óleo, ele deixa pingando, ele deixa escorrendo óleo. Agora tem uma coisa, ele não abre a porta. A graça não força a porta. A graça não força. Quer dizer, Deus dá a graça, mas não foi Jesus quem abriu a porta. Ele fez tudo que é para ele fazer. Mas quem abre não é Jesus a pulso. Quem abre é você. Ele vem, ele bate, ele mete a mão, ele deixa óleo. Tudo isso é graça prevê? Agora, ele não empurra a porta e não quebra. É você quem tem que abrir. Se alguém ouvir, se alguém se levantar e abrir, não é Jesus quem abre a pulso, é você quem abre. Agora ele faz tudo o que é para fazer. É a graça. Como é que se chama essa graça que Jesus faz tudo? Faz tudo? Preveniente. Para encerrar, esse eu vou encerrar. Aí Jesus faz tudo isso e diz o quê? Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Prossiga. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Para aí. Como é que Jesus chega? Desmantelada! É assim que Jesus chega? Meu irmão, que Cristo é esse que a gente serve? Que Cristo maravilhoso é esse? Ele vem, bate, ele vem, mete a mão na brecha, ele bota óleo e ainda chama de minha amada, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha imaculada, minha amada, minha amiga, minha pomba, minha imaculada, minha amada, minha amiga, minha pomba, minha imaculada. Eu aprendo que Jesus nem usa de força, nem usa de que a igreja? Violência. Às vezes nós pastores usamos de força. Aqui nessa igreja tem pastor que diz assim: aqui eu só quero santo, e quem não for santo eu vou botar para correr.
o primeiro que tem que correr é ele. Jesus, que é Jesus, respeita a igreja. Irmã minha, amiga minha, pomba minha, imaculada minha. Irmã minha, amiga minha, pomba minha, imaculada minha. Aleluia. Respeite a noiva do Cordeiro. Deixe de ignorância, deixe de brabeza. Jesus trabalha com palavras doces. Violência não resolve. Agressão não resolve. Vou encerrar. Jesus trabalha assim. Trabalha com o ensino, com a palavra. Vamos ver, para encerrar daqui a pouquinho, eu acho que eu só vou ler esse. Deuteronômio 32:2. Eu quero dizer que aqueles dois textos que eu coloquei, um é de Armínio, viu? Esses textos que eu coloquei, não é da minha cabeça, não, esses textos teológicos. Um é de Armínio e o outro é de Wesley, Charles Wesley, que eram arminianos. Armínio é o pai do arminianismo e Wesley era arminiano também. Aqueles textos são de Armínio e de Wesley. Charles Wesley, o irmão de John Wesley. Meus amados irmãos, vamos ver como é que Jesus trabalha na igreja. Como é que Jesus trabalha na igreja? Veja aí. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Goteje a minha doutrina como a chuva que arranca tudo. Como é que Deus diz? Goteje. O que é gotejar? O que é gotejar? Quem já viu aquela chuva de peneira? Quem já viu aquela chuva? Chama chuva de peneira. Nós matutos chamamos de chuva de peneira. Diz que aquela chuva é a que cria a lavoura. A chuva que cai e arranca tudo, ela arranca o limo, vamos usar uma expressão, ela arranca o limo da terra. Se der uma chuva torrencial, ela arrasta a terra, ela arrasta, vamos usar uma linguagem coloquial, ela arrasta a vitamina da terra. Uma chuva violenta, ela arrasta a vitamina e em vez dela fazer bem a lavoura, ela faz mal. Agora aquela chuva de peneira, goteje a minha doutrina como chuva e destile. Como é que destila? Destila é de uma vez só ou é de pinguinho por pinguinho? Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco. Aleluia.